Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar do olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei os cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está no coração, não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está no coração, não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. As certezas que só a palavra de Deus pode dar. A mensagem de hoje está em Mateus, capítulo 11. Quando Jesus acabou de dar essas instruções a seus discípulos, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. E quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos estão vendo, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Esse João que mandou perguntar acerca das obras de Jesus era João Batista, alguém excepcional, um profeta que tinha apenas uma mensagem: arrependei-vos. Era uma pessoa que não era ligado nos prazeres dessa terra, ele possivelmente tinha feito voto de nazireado, ou seja, um voto de consagração ao Senhor, não tinha esposa, não tinha filhos, não era ligado a comidas requentadas, ele se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre, ele se vestia com com a pele de camelo, ou seja, não se importava em ter as melhores vestimentas, não estava nos palácios. Esse era João Batista, uma voz que clama no deserto. Jesus falou muito bem dele. Jesus disse que ele era o maior homem até então que tinha existido. O maior daquelas pessoas não chegaria nem próximo de João Batista. Ele realmente era uma pessoa muito especial. Mas as pessoas especiais, as pessoas espetaculares, também têm seus momentos de crise. João estava preso pelo seguinte, olha que interessante, deixa eu ler para você Mateus 14, versículo 3. Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, a mulher do seu irmão Felipe. João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Herodes, o governante daquela época, disse para sua sobrinha largar o seu marido e vir se casar com ele. João Batista, como bom profeta que era, denunciou aquele pecado e disse: isso está errado, você não pode fazer isso. E por causa disso, Herodes prendeu João Batista e lá ele ficou preso por aproximadamente 1 ano e meio de idade. 1 ano e meio. E ainda tem mais um detalhe: João Batista não é como a gente vê naquelas figuras, né? Aquele senhorzinho velhinho com uma barba grande, talvez até tivesse, mas ele tinha possivelmente de 29 a 31 anos. Ele era muito jovem. É só você lembrar que ele nasceu muito próximo, a diferença dele para a idade de Jesus eram apenas 6 meses.
E quando isso ocorreu, Jesus estava ali no início do seu ministério, ou seja, João era um jovem e ele estava preso e nesse momento ele estava em crise, estava triste porque estava preso. Talvez ele estivesse se questionando, será que realmente eu sou aquilo que meus pais me disseram, aquilo que Deus falou comigo? Eles disseram que Deus falou comigo que eu seria o precursor do Messias, que por onde eu passasse eu iria endireitando as veredas para o Messias, mas agora eu estou preso. Será que eu posso fazer alguma coisa aqui preso? E quando ele vai fazer essa pergunta, manda os seus discípulos fazer essa pergunta para Jesus, o que na verdade ele queria saber era, Jesus, tu és verdadeiramente o Messias? Porque se tu fores o Messias, então a minha vida teve propósito. Mas se tu não fores o Messias, então tudo que eu fiz foi em vão. A resposta que Jesus dá para ele é onde eu quero chegar hoje com essa mensagem. Jesus não diz, João, você tem que ser mais forte, João, você é crente ou não é? Jesus não cantou para João, a vitória vai ter sabor de mel. Ele não disse que quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor, nada disso. João simplesmente mandou dizer o seguinte a João. Jesus disse o seguinte a João, digam para João que os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E por que essa mensagem, essa resposta foi tão impactante para João? Simples, porque essa resposta de Jesus era a palavra de Deus. Esse trecho que Jesus cita, ele está aqui em Isaías 35, quando Isaías fala sobre o servo do Senhor que viria, o Messias, ele diz o seguinte, se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças, a língua dos mudos cantará. No capítulo 61, versículo 1 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Ou seja, Jesus responde o questionamento de João Batista citando a palavra de Deus. E eu tenho certeza que isso para João Batista foi o suficiente. Quando você estiver com sua fé abalada, irmão, não procure simplesmente o conselho das pessoas. É sempre bom, mas principalmente procure o conselho da palavra de Deus. Quando o seu coração estiver desfalecido, leia a palavra, recite a palavra, pratique a palavra, fale a palavra, ouça a palavra de Deus. É por isso que você não pode faltar os cultos na sua igreja, porque lá também é um lugar onde Deus usa ali os líderes para falar a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Dessa forma, querido, tudo o que você precisa para ter as certezas mais firmes da vida está na palavra de Deus. Nesse tempo tão grande de incerteza que nós vivemos, nós precisamos somente da palavra do Senhor para fortalecer o nosso coração. Aquela resposta de Jesus fortaleceu o coração de João. A palavra do Senhor irá fortalecer o seu coração. Deus abençoe. Disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito. Pra tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, Ele é quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não,
Eu aceito se Deus disser sim. Pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Oh, na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais o que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. E na vida real, o maior vilão sou eu. Olá, gente, sou uma das professoras aqui da Casa da Harmonia. Queremos convidar você a fazer parte dessa família. Damos aulas de iniciante, intermediário e avançado. Vem fazer parte dessa família? Vem! Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Oh, tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus. Que a palavra do Senhor tenha entrado no seu coração. Jamais esqueça, somente a palavra do Senhor pode dar todas as certezas que nós precisamos. Não esqueça de nos seguir também nas redes sociais. Aqui estão as nossas 3 redes. Compartilhe este programa com todos os seus amigos. E se você quiser também nos ajudar, aqui está o Pix da Capela, produtora deste programa, para que ele fique mais tempo no ar e alcance mais pessoas também. Você me permite fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço que tu possas ouvir o clamor e a necessidade deste meu irmão, desta minha irmã. Eu não sei, Deus, qual é a sua necessidade, o que ele está passando, o que ela está passando. O Senhor sabe profundamente, lá no íntimo do coração, o que eles estão precisando. Então, por favor, eu te imploro, atende, Senhor. Vá ao encontro, atende a necessidade dos meus irmãos, porque nós não temos nenhuma outra pessoa para quem pedir. Tu és tudo que nós temos. Sempre foi e sempre será assim. Que o Senhor possa abençoar este meu irmão, esta casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo programa.